Deus, só segurar aí, Nicole. Vamos ler aqui, primeira carta a Timóteo. Mas bota uma cadeirinha, Nicole, senão você não vai aguentar, não. Amém? É 30 minutos, 40 aí, sentado, em pé. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Repita comigo o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, fala conosco. Para eu não sei pregar, eu não sei falar, eu dependo, Senhor, totalmente do teu Espírito Santo, meu Pai. Que a tua palavra vá aos corações, ao Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas conheçam a verdade. Então que hoje a tua verdade venha ficar, meu Pai, nos corações, não só dos que estão aqui, mas até onde a minha voz chegar agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Usa, meu Pai, esse pregador agora para falar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa a Bíblia aberta, coloca aí no seu colo, dá aquela salva de palma bem bonita para o Rei Jesus Cristo Nazaré. Irmão, escute aqui uma coisa. Essa é uma palavra, como eu disse, polêmica. Por quê? Porque pode parecer um debate de religião. E eu aqui não vim pregar religião para vocês. Eu vim para ensinar o que está na palavra de Deus. E quando eu comecei aqui, o pastor Sila falou: pastor Zé, você prega hoje que, né? Preguei a semana toda também, você está longe de lá, então você prega. E ali eu sentei para lembrar dos textos que o Espírito Santo foi me mostrando. E eu poderia pregar 1000 coisas aqui, mas ele falou para mim: você vai falar sobre idolatria. Quem sabe o que é idolatria? Idolatria é adoração de ídolos. O que são ídolos, pastor Zé? São objetos, imagens, ou qualquer coisa que se torna para nós um objeto de adoração. Alguém que não seja Deus, ou alguma coisa da terra que não seja Deus, que você lhe dirige uma oração, para pedir proteção, para pedir bênçãos, para pedir vitórias, e seja lá o que for mais, que não seja Deus. Você que faz isso, você está praticando um pecado chamado idolatria. Glórias a Deus. A Bíblia vai falar para nós aqui, nós vamos ler na palavra, por isso que eu quero que você tenha uma Bíblia. Se você estiver pelo celular, se o irmão estiver do teu lado com uma Bíblia, acompanhe comigo, porque não fui eu que escrevi isso daqui. Foi o Espírito de Deus, revelou seus profetas há 2000 anos, alguns há 4, 3 mil anos atrás. Aqui vai dizer a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Ele fala no versículo 3, olha só: isso é bom e agradável diante do nosso Deus. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que você conheça a verdade. Quem quer conhecer a verdade, irmão? Você aceita ficar na mentira? Você aceita ser enganado? Você aceita viver aqui na terra enganado e quando chegar diante do juízo final, perder a tua salvação porque rejeitou a verdade? Aleluia. Então aqui a Bíblia fala: Deus quer que as pessoas conheçam a verdade. Versículo 5 ele diz: porque há um só Deus. Quem acredita que existe um só Deus? Não existe dois deuses. Há um só Deus. Isso não tem dúvida para ninguém. Aleluia. Eu reconheço que no país da Índia, por exemplo, eu me assombro quando eu olho a idolatria naquele país, que é muito grande. Há cerca lá de 1 milhão de ídolos, 1 milhão de deuses. Pra você ter ideia, lá há templos feitos para o Deus que se manifesta em um rato.
Aleluia. Há um templo cheio de ratos e ratos, e eles afirmam que aqueles ratos são espíritos de deuses que reencarnaram. Eu sei lá como é que eles entendem isso. Eu sei que eles dirigem orações para esses bichos que nós aqui no Brasil temos um pavor, né? Alguém gosta de rato aí? Não sei. Aleluia. Geralmente a mulher corre, né? A gente aqui vê um rato, a gente não... Ih, matei um deus lá dos indianos. Mas não é. Quem está entendendo? Diga glória. Para nós é um rato, mas para eles é um deus, é um ídolo. Pra você ter ideia, lá na Índia também existe um outro deus que esse ganhou de todos. Eu acho que não tem outro. Nunca vou achar algo assim tão estranho quanto respeito, irmão. Amém? Respeito. Talvez esse vídeo aqui vai chegar lá na Índia, né? De repente vão querer me matar depois, mas estamos aí. Mas tem que falar a verdade. Tem um deus lá chamado um deus ou uma deusa, eu não sei se é homem ou mulher, que é Ganges. Alguém já ouviu falar? Sabe o que é esse deus? Não é uma imagem de escultura, não é uma árvore, não veio de uma madeira. Ele é um rio. É um rio onde as pessoas tomam banho e dizem que aquele rio é um deus. E eles fazem ofertas para aquele deus do rio, o rio Ganges. É um rio poluidíssimo. E as pessoas bebem aquela água, todos os dias mergulham, fazem os seus rituais de purificação. Quando uma mulher grávida morre, eles não enterram como nós, eles enrolam ela e jogam no rio Ganges. E elas ficam boiando o seu corpo, aleluia, da criança. Outros que são adultos, mulheres que morrem sem estar grávida, são queimados à borda desse rio, e as cinzas são lançadas no rio Ganges, e ali é tido como um deus. Isso perante o Criador dos céus e da terra é uma idolatria, porque ele não fez um rio para se tornar um deus e tomar lugar de quem o criou. Ele fez um rio para nos dar água, para nós bebermos, para regar a terra e tudo mais, não para se tornar um objeto de adoração. Então, se tem uma coisa que é condenável na Bíblia, irmão, é a idolatria. Aleluia. Alguns falam assim: pastor Zé, o senhor tem que respeitar a religião dos outros. Eu não estou desrespeitando a religião. Eu entendo uma coisa: todas as pessoas têm o direito, até feito por Deus, de fazer o que quiser da sua vida, e ninguém tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. Você faz o que você quiser. Deus não te obriga a você ser fiel a Ele, não te obriga a você a adorar a Ele. Ele te criou. Te criou para te provar, para te preparar na terra, para depois te levar para o alto céu. Um novo céu, uma nova terra que Ele tem preparado. Mas todos que rejeitarem, Ele não vai obrigar. Todos que decidirem fazer a vontade de Satanás, que é cometer o pecado, como ele pecou contra Deus, saiu do céu. Assim todos que seguem ele perecerão também, diz a Bíblia Sagrada. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala, versículo 5: há um só Deus, amados. Não é 1 milhão, não é 3, não é 12, não é 10, é um só. É um só, aleluia. Há um só Deus. E ele vai falar mais: e um só mediador entre Deus e os homens. O mediador. Há pessoas que dizem: eu acredito em um só Deus. Mas a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? É alguém que está entre duas pessoas por algum objetivo. Por exemplo, eu quero falar com o irmão Rogeilson, mas eu porventura não posso ir direto a ele. Eu vou procurar um mediador e vou falar: Nicole, fala com o Rogeilson assim, assim, assado, para ele falar aquilo. E ela vai lá. O que ela se tornou para mim? Um mediador entre eu e o Rogeilson. Você está entendendo? E olha o que a Bíblia fala: só tem um Deus, e só tem um mediador entre você e ele, que é quem? Aqui está escrito, não vou falar, olha, eu vou ler: Jesus Cristo, homem. Então, além de ter um só Deus, só tem uma pessoa que te liga a Ele, não tem outra. Só tem uma pessoa que vai interceder por você, é Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que está assentado à direita de Deus, é Jesus Cristo, não há outro. Glória a Deus. Isso não é a minha opinião, isso é a palavra de Deus. Quem crê na Bíblia Sagrada, irmão? Glória a Deus. Qualquer Bíblia que você pegar, seja de que denominação for, vai estar esse texto bíblico aqui. Interprete do jeito que quiser, aleluia, mas a realidade é essa. Você está entendendo, irmão?
Isso aqui Deus escreveu para deixar claro para nós que você não pode fazer oração para outro mediador, ou para outra mediadora, ou para qualquer um. Não, a mediação só é feita por Jesus Cristo, o Senhor, que nos liga a Deus. A Bíblia vai falar mais, irmão. Por exemplo, hoje em dia nós usamos, nós não, mas o ser humano se acostumou, aprendeu com os pais, na sua natureza, na sua falta de conhecimento, acabou se desviando da vontade de Deus. Aleluia. Tem um texto na Bíblia, eu vou ler com você, que você vê Deus falando, o próprio Deus falando, como que o homem acabou se perdendo e deixando de crer em um só Deus, para fabricar para ele uma imagem de escultura e adorá-la como se fosse o Senhor Deus. E eu quero ler com você lá em Isaías 44, abre a sua Bíblia. Isaías 44, glórias a Deus. Livro do profeta Isaías 44. Olha o que diz aqui, irmão. Você vai ler comigo, você vai ver que eu não estou interpretando a Bíblia errada. Eu estou lendo o texto, não tem saída esse texto. É o que ele está falando. Isaías 44, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 14. Olha o que Deus diz, irmão. Tomou para si cedros, que é uma árvore, ou toma um cipestre, ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque. Ele está falando que o homem planta uma árvore, se esforça contra as madeiras, planta um almeiro, a chuva o faz crescer. Versículo 15. Então servirão ao homem. Para que aquela árvore vai servir para o homem? Servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta. Não é assim que se faz uma fogueira? Com as madeiras, igreja, sim ou não? Então Deus fala, eles cortam uma árvore, se esforçam contra ela e vão servir para queimar. Cozinham pão, o fogo também cozinha, não é isso? E também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Versículo 16. Isaías 44, 16. Metade queima, como a outra metade come carne, assa, farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, ele se inclina, lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, não me entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam, o coração para que não entendam. Nenhum deles toma isso a peito, já não tem conhecimento, não entendem, não tem entendimento para dizer: peraí, metade eu queimei, cozinhei pão sobre as suas brasas, assei sobre ela carne e comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há mentira na minha mão direita. Você entendeu, irmão? Precisava explicar isso aqui? Deus está falando, o homem não tem entendimento. Eu imagino que Deus fala isso daqui, foi no primeiro dia que ele viu alguém fazer essa abominação de idolatria. Uma pessoa que estava na floresta, não tinha o que fazer, cortou uma árvore, se assentou, foi cozinhar um pão para comer com as madeiras, talvez fez até um banquinho para sentar, ficou cozinhando o pão, ficou olhando para as madeiras e falou: peraí, tive uma ideia muito boa agora. Pegou a madeira com a sua ferramenta, começou a fazer uma imagem de escultura. Quando ele termina aquela imagem, ele põe ela no seu altar e fala: peraí, essa imagem é o meu Deus a partir de hoje. E Deus, olhando do céu, aquilo entristece o Senhor, porque Deus está entre nós, irmão. Deus é Espírito, isso entristece o Senhor. É como se você for colocar algo acima de Deus. E a Bíblia fala: é Deus acima de todas as coisas. E quando Deus viu aquele homem se ajoelhando e fazendo oração para aquela madeira, ele fala: o homem não entende,
Será que ele não percebe que é a mesma árvore? Um pedaço fez lenha, outro fez isso, cozinhou pão, agora vai pegar o restante e fazer uma abominação, diz o Senhor. Não está em entendimento, não compreende uma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso se chama idolatria, algo que Deus abomina, irmão. E eu quero que você entenda isso. Pastor Zé, cada um tem sua fé, eu respeito, mas se você é alguém que diz que crê na Bíblia Sagrada, você não pode ignorar essa palavra, porque naquele grande dia você pode ter uma surpresa muito desagradável. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler em Êxodo 20. Êxodo 20. Aleluia. Êxodo 20, versículo 3. Está escrito assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás, não está escrito aí na tua Bíblia, igreja? Por isso que eu falei, traz uma Bíblia para você acompanhar comigo, sempre, sempre, nem que seja um telefone. Aleluia. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E ele vai dando um detalhe: nem semelhança do que há no céu. O que há lá no céu, para a gente lembrar? Tem anjo no céu, igreja? Não farás nada do que tem lá no céu. Não repita nenhuma imagem do que lá no céu. Deus está no céu? Sim ou não? Sim. Não farás imagem de nada que tem lá no céu. Jesus está lá no céu? Sim. Não farás imagem dele que também está no céu. Nem na terra, que tem na terra. Animais, é daqui? Na Índia eles adoram a vaca, consideram o elefante como um deus. Talvez fabricam uma imagem desse animal e adoram. Não faça daqui na terra. Homens tem aqui na terra? Homens passaram aqui e foram embora? Não faça a imagem deles. Eles estão aqui, não faça, não adora, não dirige oração para ele, porque a oração, a petição, a adoração somente para Deus. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Vou falar uma coisa que tem envolvido um tipo de idolatria dentro da igreja evangélica, que geralmente se diz que prega contra a idolatria. É usar aquelas cruzes. A cruz representa para muitos a morte de Cristo, Salvador da nossa alma. Mas eu fico me perguntando por que o Espírito Santo de Deus proibiu a nossa igreja, ou proibiu há anos a igreja de fabricar imagens de cruz com Jesus nela ou sem Jesus nela, com a imagem de Jesus nela ou sem a imagem de Jesus nela. Ainda assim é uma imagem de escultura, onde muitas pessoas põem em suas paredes e fazem isso com todo carinho. Eu percebo que as pessoas que fazem isso são pessoas que são tementes a Deus, mas não têm o conhecimento da palavra. Mas Deus tem misericórdia. Mas quando nós viemos a conhecer, nós temos que entender e mudar. Carregam as cruzes no peito, nos seus pingentes, tatuam as cruzes. E eu vejo muitas pessoas praticando esse tipo de idolatria, que é pegar a cruz e fazer uma oração pensando em Deus, mas com aquela cruz. É como eu pego ali uma imagem. É um tipo de idolatria que Deus abomina também. Quem sabia, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, fala: eu amo a mensagem da cruz. Na cruz foi-se pregada uma mensagem. Nunca Deus ordenou que nós fizéssemos uma imagem de Jesus e nós lhe dirigíssemos orações, porque no seu livro ele falou: não imite o que tem no céu, não imite o que tem na terra, não fabrica e não se ajoelha diante dela, porque eu não se agrado disso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que compreender.
Até isso diante de Deus. Pastor Zé, mas isso aí é algo assim meu. Eu vou falar para você, a cruz em si, ela não tem poder nenhum. Se fosse algo de Deus, que agradasse a Deus, aleluia, não seria usado em centros espíritas. Você vai ao centro espírita, você vê cruz. Na cerimônia de iniciação, é cortado a pessoa e faz-se imagem de cruz nela, muitas das vezes. Se a cruz em si, a cruz de madeira ou de ferro, tivesse o poder, os demônios rejeitariam essa cruz dentro dos seus lugares de adoração. Quem está entendendo, diga glória. Então em si ela não tem poder. O que tem poder é a mensagem, não a imagem da cruz. Então eu te aconselho a você que crê em Deus, a partir de hoje, não deixe os seus filhos, ou na sua casa, ou na sua vida, praticar a imagem, adorar a imagem, seja de qualquer coisa que tem no céu, seja de qualquer coisa que tem na terra, ou debaixo da terra. Não te incure, não adora, não lhe dirija a oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus, porque é o que a palavra de Deus ensina. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos no ano 2017. Existia um homem muito conhecido de vocês, que se chama Pedro, apóstolo Pedro. Quem já ouviu falar dele? Hoje em dia tem uma igreja para ele, não tem uma igreja para ele hoje? Quem já ouviu falar? Da igreja de São Pedro. Quem já ouviu falar? Ele é padroeiro de algum estado aí do Brasil, não sei de qual. As irmãs que é mais lá de dentro, lá do Ceará, deve saber. Tem alguém que sabe? Eu não sei não. Mas eu sei que lá em Roma tem uma capela, não, uma igreja de São Pedro. Dizem que ele foi o primeiro papa, não é isso que dizem? Foi o primeiro papa e tudo mais. Hoje em dia, nessa igreja de São Pedro e em outras igrejas do Brasil, existem imagens que representam a pessoa do apóstolo Pedro, apóstolo São Pedro. Quem está entendendo, diga glória. Há pessoas que são devotas, escuta aqui, irmão, olha só. Há pessoas que são devotas de São Pedro, de São Paulo, de São Barnabé e outros santos que se formaram e se levantaram como deuses também, de certa forma. Agora eu digo para você, se o apóstolo Pedro, que foi um homem que passou nessa terra, ele estivesse vivo hoje, ele aceitaria uma igreja em sua homenagem, com o seu nome? Ele aceitaria que se fabricassem milhões, porque não é milhares, é milhões de imagens suas e colocado em capelas, em pessoas que são devotas, para se ajoelhar diante de São Pedro e lhe dirigir oração, pedir para abrir a janela do céu, ou que ele tenha a chave do céu para pedir? Você acha, olha para mim aqui, que ele aceitaria isso se ele estivesse vivo? Eu digo para você que não, porque na Bíblia relata que ele rejeitou ser adorado quando estava vivo aqui na terra. Agora ele morreu, não pode falar mais nada, ele tem que só pedir misericórdia a Deus, a nós que estamos vivos agora. Eu quero ler com você essa passagem que ele rejeitou. Ele falou: não me adora não, para com isso, eu sou homem. Lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10. É por isso que nós, irmão, não temos na igreja imagens qualquer que seja de adoração. Até a cruz nós não aceitamos. Há igrejas que aceitam. A gente respeita a opinião. Eles podem ter um pensamento diferente, achar que não é para adorar. Até aí, quem julgará é só Deus naquele dia. Mas nós evitamos chegar perto de qualquer coisa que desagrade a Deus, seja duvidosa ou não. Atos 10, irmão, quem achou, diga amém. Amém. 25, versículo. E aconteceu que entrou quem? Pedro. Saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés, adorou. Pedro entrando, Cornélio saiu para receber, ajoelhou diante dele, e a Bíblia fala, e o adorou. Como adorou? Deve ter feito uma oração: Senhor Pedro, tu és santo, eu quero orar, pedir ao Senhor para me ajudar, porque o Senhor é... E o que Pedro falou para ele? Versículo 26 agora. Mas Pedro,
o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ele aceitou aquele joelho dobrado diante dele, igreja? Não. A Bíblia diz, em qualquer Bíblia que você pegar, que você lê, vai estar esse texto aqui, falando que ele andando na terra, um homem chamou ele para pregar, teve uma visão, um anjo apareceu, deu o nome de Pedro. Quando Pedro chega, o cara acha que ele é um Deus e se ajoelha. E Pedro, a Bíblia fala, Pedro levantou pela mão e disse: levanta, que eu sou homem igual a você. Pedro era homem igual a nós, era um pregador como eu, como nosso irmão diácono Paulo. Ele só era mais usado que nós, que até a sombra dele curava as pessoas. Ele ressuscitou mortos. A gente ainda não fez isso, mas vamos chegar lá, irmão Paulo. No nome de Jesus nós vamos ressuscitar mortos. Mas eu espero que ninguém faça uma imagem minha quando eu morrer, para se ajoelhar diante dela. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Teve um homem também muito conhecido, e que é conhecido hoje, tem um estado do Brasil com o nome dele, é aqui próximo do Rio de Janeiro, que é o apóstolo São Paulo. Quem já foi a São Paulo? Aquele estado tem esse nome em homenagem ao apóstolo Paulo. O estado de São Paulo. Você sabia que existe uma igreja lá para esse santo São Paulo? Quem sabia? Sabia que existe um dia, o dia de São Paulo, que existem capelas e imagens fabricadas dele pelo Brasil e pelo mundo, que as pessoas se ajoelham diante dela e lhes dirigem oração. E você sabia, eu pergunto para você, ele estando vivo, ele aceitaria uma igreja em homenagem a ele, que levava o nome dele? Ele aceitaria um dia para ele, um culto feito para ele? Ele aceitaria, igreja? Sim ou não? Não, porque ele conhece a verdade. E quem conhece a verdade não aceita adoração que é só para Deus. Eu vou te mostrar que ele vivo também recusou e brigou com umas pessoas que queriam adorar ele. Olha aqui, Atos capítulo 14, irmão. Quem achou, diga amém. Nós estávamos em Atos 10, agora vamos para o 14, versículo 8. Estava sentado em Listra, a cidade, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. O apóstolo Paulo fez uma cura de um paralítico que nunca tinha andado. Olha só, mandou levantar no nome de Jesus. Versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram uma voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses iguais aos homens, eles desceram até nós. As pessoas, quando viram um homem baixinho, que era o apóstolo Paulo, curaram um paralítico, todo mundo falou: é um Deus, esse cara veio do céu, ele é um Deus. E chamou a gente, chama vizinho, chama. Ó, multidão veio para ver Paulo e o Barnabé. Versículo 12. E chamavam de Júpiter Barnabé, e Mercúrio chamaram a Paulo, porque Paulo era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, que o templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões que vós, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O apóstolo São Paulo e São Barnabé, vivos na terra, discutiram com milhares de pessoas que queriam fazer deles deuses. Hoje Paulo já morreu decapitado na prisão. Barnabé já morreu também. Ele não tem como proibir mais imagens dele ser fabricada. Nem nós, que não fala nem de nós, nem ser humano nenhum, porque não temos liberdade de religião. Mas Deus ainda é a verdade. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que entender, se eles em vida não queriam ser adorados, porque depois de mortos vamos pegar ou fazer uma imagem dele, dar um nome dele e exaltar ele e de lhe dirigir a oração.
Deus está triste com a humanidade, irmão. Deus está triste com as pessoas que não entendem a verdade, que não compreendem que nós somos seres humanos. Eles falaram assim: eu sou sujeito a paixão igual você, eu sou sujeito a pecar que nem vocês, não me adorem, não fazem ofertas para mim. Rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e luto, com muita dificuldade, irmão. Aleluia, com muita dificuldade. Versículo 18, olha: dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Olha que coisa. Eu digo para você, por que nós vamos viver, irmão? Vamos aceitar. Por que nós vamos não entender que Deus é único, que só podemos fazer oração para Jesus, para Ele interceder por nós a Deus? Eu respeito. Você conhece a nossa querida irmã, que chamam de Senhora Aparecida. Quem já ouviu falar? É a mãe de Jesus. Quem já ouviu falar? Ela é uma mulher pecadora, irmão? Sim ou não? Não. É uma mulher santa. Santa como nós. Eu vou mostrar para você. Aleluia. Pecadores somos nós, se nós colocarmos ela no lugar de Deus. Eu vou falar para você, da onde surgiu essa história de colocar a mãe de Jesus como uma deusa também. Eu falei para você que é polêmico. Deus me colocou apertado. Eu prego isso aqui quando Ele manda, porque Ele quer salvar. Aleluia. Mas tem um dia para você ouvir. Hoje é um dia de você ouvir isso. Amém? Eu vou te mostrar na palavra aqui que Jesus, Ele não deu ideia. Primeira coisa, não existe na Bíblia um texto dizendo para nós que nós devemos adorá-la, porque não existe um texto na Bíblia dizendo que ela é Deus. O texto diz: só existe um Deus, só existe um mediador entre nós e Ele. Eu não conheço muito bem a oração feita para ela, mas eu lembro de uma parte que diz: rogai por nós pecadores, não é assim? Ou seja, eu estou pedindo a ela para ela interceder a Deus por mim, que sou pecador. Eu respeito muito essa atitude, mas se você vê os textos que a gente leu aqui, que diz que nós só devemos rogar a Jesus, porque só Ele pega de nós e leva para o Senhor. Quantos mediadores tem a igreja? Quem leu lá em Timóteo, não foi? 1 Timóteo 2,5. Só tem um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus em João 14,6 Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Tem como eu chegar a Deus, o Criador, passando por outra pessoa? Não. Tem como eu alcançar a Deus, ou pedir a alguém para orar para Deus, rogar a Deus, ou pedir a Deus, se eu não pedir a Jesus? Não tem, porque só Ele deu a vida por nós. Ele nos comprou naquela cruz. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Eu leio alguns textos da Bíblia, eu vou ler com você um texto que demonstra que algumas pessoas, já naquela época, espantada com Jesus Cristo, pelos milagres, se desesperaram e queriam fazer da mãe de Jesus uma deusa, já Jesus estando vivo. E Jesus cortou isso na hora. Ele não aceitou que fosse lhe dirigido nem uma palavra em honra à mãe dele. Nem ele mesmo falou algo que nos incentivasse a colocar ela no lugar dele. Eu vou ler para você, está lá em Lucas capítulo 11, abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, aleluia, versículo 27. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso, irmão, porque ali fala, Lucas 11, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 27, diz assim, ó: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, ele quem? Jesus Cristo, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe. O que é ventre, irmão? É a barriga. A mulher está falando para Jesus: bem-aventurado a barriga que o Senhor foi gerado, o ventre que te trouxe, e os peitos
em que mamaste. A mulher impressionada com a pregação de Jesus. Aquela mulher dentro da multidão impressionada com o poder de Jesus, virou para ele e falou: Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurado os peitos que o Senhor mamou. A quem ela se referia, a igreja? Quem ela queria colocar como bem-aventurada? A mãe de Jesus, porque foi dela que ele veio, foi os peitos dela que Jesus mamou. Não foi assim, igreja? Quem crê, diga glória. Glória a Deus. E olha a resposta de Jesus para aquela mulher. 28, nós lemos o 27, vamos ler o 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele fala: antes disso, minha filha, antes do ventre que me trouxe ser bendito, ou o peito que eu mamei ser bendito, bem-aventurado, sabe quem é bem-aventurado? É quem guarda a minha palavra. Ele já cortou aquela mulher. Se Jesus fosse a favor de que a sua mãe fosse colocada como uma deusa, ou como uma mediadora, ele jamais iria dar essa resposta para ela. Ele iria dizer: ela é bendita mesmo, faça uma oração para ela. A minha mãe, ela é também como eu. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Mas ele falou: não, bem-aventurado é quem guarda a minha palavra. Bem-aventurado é quem me obedece. Quero ler mais um texto com você, que fica, glórias a Deus, em Mateus 12, e o versículo 4. Mais um episódio envolvendo a mãe de Jesus. Como eu falei, ela não era pecadora, ela era uma mulher que Jesus amou. Ela foi escolhida entre todas as mulheres. O anjo Gabriel, quando veio, falou: bendita és tu entre as mulheres, tu foste agraciada. O anjo Gabriel falou isso para ela. O que é agraciada, igreja? Graça significa o quê? Favor imerecido. Quando ele falou: tu és agraciada, filha, tu não mereces, mas tu foi escolhida. Entre todas as mulheres do mundo, para Deus nascer, ele escolheu você, uma virgem, para ter esse filho, para ele poder vir a essa terra. Tu és bendita entre as mulheres, tu és agraciada. Mas em nenhum momento ele disse que ela seria adorada. Ela foi usada com propósito, porque se eu a adorar, eu vou estar pulindo, eu vou estar quebrando um dos mandamentos de Deus. Quando ele fala: não faça oração para nenhum outro que não seja Deus, ou Jesus Cristo que é o mediador, aí eu vou oro para ela, eu estou quebrando o que ele, eu vou dizer naquele texto lá, apaga, porque não é a verdade. Olha o que diz aqui, Mateus 12, glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 46, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar. A história diz que Jesus ficava pregando muito, era de cidade em cidade, ia para cá, ia para lá, pregando. A mãe dele, Maria, ficou preocupada, falou: Jesus não está bem, ele está se esforçando muito. Jesus está toda hora cheio de gente para orar, cheio de pessoas para orar, cidade inteira para orar. Então ela pegou Tiago, o irmão dele, as irmãs de Jesus, que Jesus tinha irmã, pegou os irmãos dele e falou: vamos lá atrás de Jesus naquela casa. E chegaram lá. Aí está escrito aqui, ó, alguém falou assim para Jesus: ó, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Versículo 47. E disse-lhe alguém, melhor, estão aí fora, tua mãe e teus irmãos querem falar-te. Versículo 48. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui a minha mãe, aqui os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Você entende essa palavra? Ele está ali na casa, alguém fala: a tua mãe está lá, vai falar com ela, Jesus. Os teus irmãos estão lá fora, vai lá. E ele percebeu que aquela população, já sabendo de 2017, ele percebeu que alguma coisa, a resposta que ele desse ali, poderia gerar a idolatria confirmada.
Não a idolatria sem saber, mas iriam entender que ele aceitou aquilo. Então ele falou assim: quem é a minha mãe, meu filho? Ele sabia quem era a mãe dele, não sabia quem era a mãe dele, sim ou não? Sim. Ele perguntou: quem é a minha mãe? E ela lá fora esperando. Quem é os meus irmãos? Aqui fala, ele estendeu a mão e falou aqui, ó, quem fizer a minha vontade, esse que faz a minha vontade, é a minha mãe, os meus irmãos e a minha irmã. Aleluia! Já cortando também pela raiz. Então você não vai encontrar em nenhum texto, irmão, algo que te obrigue a fazer isso. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos, aleluia, deixar de falar com as pessoas por causa disso. Respeitando cada um no seu direito de entender o que é certo e o que é errado. O que eu quero dizer para você é que se você acredita na Bíblia, eu li para você os textos que falam sobre isso. Eu quero ler um último aqui, e esse é o que mais me impressiona, porque o apóstolo Paulo pega mais pesado. O que é um ídolo, que eu falei mesmo no começo? É uma imagem de escultura ou qualquer coisa que é colocado como objeto de adoração. Agora você vê uma coisa, abre lá a sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 8, glórias a Deus. 1 aos Coríntios 8, 19. Aleluia. Eu quero que você entenda isso, irmão. Eu não falo isso, poxa, pastor Zé, eu nunca mais voltar aqui, eu tenho o senhor, não, eu quero que você entenda, continue vindo, amém, pastor Zé, eu vou examinar tudo, vou ver, eu vou pular essa parte, você tem esse direito, mas se você acredita na Bíblia, você vai entender que isso aqui é a verdade de Deus, e é para salvar a tua alma, irmão, porque senão você vai perecer. É o que está escrito, eu vou ler para você depois. 1ª carta aos Coríntios 8, quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, melhor, vamos ler 10, capítulo 10, 1 Coríntios 10 e o versículo 19. Olha o que ele diz: mas o que digo, que o ídolo é alguma coisa, ele fala, é alguma coisa isso? Ou que o sacrificado a esse ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É mais forte que ele fala aqui, não é? Ele fala, o ídolo é alguma coisa? As imagens são alguma coisa? Esses objetos, seres feitos pela mão do homem, adorados, alguma coisa? Ele fala, eu digo para vocês, os gentios sacrificam para eles, mas eles não sacrificam a Deus, sacrificam aos demônios. Ele fala, irmão, que o ídolo chega a ser chamado por ele de um demônio. Eu tive uma experiência, eu contei para vocês. Deus me deu uma revelação com o irmão Diácono Carlos, pastor Sila conhece. E Deus me revelava imagem na casa dele. Ele manifestava endemoniado, manifestava. Hoje está liberto, é um diácono na nossa igreja. E Deus mandou ele tirar de lá, porque tinha um demônio agarrado naquela imagem que fazia ter confusão naquela casa. E eu falei para ele, ele foi tirar. Tirou a primeira, desfez. A segunda ele pegou, tomou um choque. Ele voltou para casa e falou, pastor Zé, fui tirar a imagem pequena, tirei. A maior me deu um choque, Deus está me punindo. O Senhor é falso profeta, mandou tirar aquela imagem de lá, sendo que é uma coisa santa de Deus. Quem está entendendo, diga glória. E eu falei, não, faz um jejum e uma oração, porque esse é o inimigo. A Bíblia fala que representa um demônio também. Faz o jejum e uma oração, você vai e tira. Ele jejuou e tirou. Irmão, a mãe dele batia nele todo dia. Depois que a imagem foi tirada, a paz reinou na casa. Né, pastor Sila? Ele é uma bênção. Vou trazer ele aqui um dia para pregar. Eu tinha